Boa noite a todos. Para quem já me conhece, eu vou repetir, mas para quem não me conhece, eu participo desse ministério, desse trabalho do Eagles Vision, e para mim é sempre uma grande alegria de estar aqui presente. E como o Alexandre falou, a minha história é desde os 17 anos, eu fui emancipado para ter minha primeira empresa. Então, essa veia de empreendedorismo sempre esteve comigo, sempre latente. E eu, nos últimos, acho que 7, 8 anos, eu acompanho, como posso dizer, eu estou junto com duas pessoas que são para mim pessoas importantes, o Marcos e o Paulo Pinelli, são empreendedores também natos. Eu tenho aprendido muito junto com eles. E graças a Deus, até isso Deus convergiu. Eu trabalho na área de sistemas, mas nos últimos 10 anos na área de sistema para gestão da construção civil. E eles são hoje grandes construtores e eu tenho o prazer de ter a minha ferramenta também dentro da empresa dele. Mas para essa noite eu queria falar e trazer esse tema, os 10 maiores desafios de um empreendedor no Brasil. Sabe que para ser um empreendedor, a gente precisa ter algumas coisas que faz a diferença. Para isso eu queria começar a conceituar a definição de empreendedorismo. O empreendedorismo é o processo de criar algo diferente. Então não é criar algo que já existe, é algo diferente. E com valor, dedicando tempo e esforço necessário para que você tenha um empreendimento, para que você seja um empreendedor. Não basta criar algo que já existe. Você tem que criar algo diferente, com valor, e que você se dedique o teu tempo para crer que aquilo seja uma verdade e que aquilo você possa realmente ter o que ele fala. Além de assumir os riscos financeiros, você recebe consequentemente a sua recompensa econômica e pessoal. Então o empreendimento, se você não se dedicar, não criar algo diferente, isso não é empreendimento. Existem riscos sim, para qualquer empreendimento. Existe risco financeiro, nós vamos falar disso. Existe o risco psicológico, você tem uma concorrência hoje muito grande, então você vive dentro de uma pressão, e social, porque você tem que fazer a diferença. Mas a gratificação do empreendimento é a satisfação tanto pessoal como econômica. Quem diz isso é o Robert Rich, e eu acho que isso é sábio, é uma afirmação, uma definição muito boa sobre empreendedorismo. Empreender é criar e superar desafios. Então quer dizer, para você ter esse empreendimento, para você criar algo diferente, você precisa superar desafios. E por isso, esse tema, como com 10 dos maiores desafios de um empreendimento. Eu queria falar um pouco de mercado e falar que no Brasil, de uma população de quase 200 milhões de habitantes, 17% são empreendedores no Brasil. Então nós temos aí uma faixa de pessoas que empreendem, que criam coisas que são fantásticas, coisas diferentes e algo que ele acredita e que sabe o que vai acontecer. As pesquisas relatam que de dois de cada 3 empreendimentos são por oportunidade, apenas um por necessidade. E essa informação é muito importante porque para você criar algo não por necessidade, mas sim por oportunidade, a maior chance é do quê? É de você ter sucesso e não ter insucesso. Porque se você cria algo que você acredita que é diferente e você se dedica, com certeza esse vai ser um empreendimento de sucesso. E quem aqui, dentro de uma reunião de empresários, de empreendedores, o Marcos e o Paulo sempre falam, nós não temos uma reunião aqui de empresários, nós temos uma reunião aqui de empreendedores. Muitos aqui têm desejos, muitos aqui já têm empreendimentos de sucesso e está dentro dessa faixa dos 17%.
Os fatores que mais contribuem para a expansão das atividades empreendedoras hoje são as franquias e as empresas incubadoras. Por quê? Porque diminuem os riscos, ou, posso dizer, os riscos são calculados. Então hoje, os empreendimentos que muitas vezes você vê que são criados, são gerados através dessas franquias, justamente porque as pessoas que criaram, que têm um empreendimento de grande sucesso, ele conseguiu multiplicar isso daí através de franqueados. A gente tem aqui o próprio André Menezes, que tem uma franquia da Microlins, e ele pode dizer com propriedade. É uma franquia que ele te proporciona informações de mercado, ele te proporciona o estudo, ele te proporciona os fatores para você, como gerir as informações, ele te proporciona como fazer com que esse empreendimento ele seja bem sucedido. E com certeza ele vai querer zelar da marca que ele criou. E eu tenho certeza que aqui, nessa noite, vocês, cada um tem um empreendimento de desejo. E eu quero fortalecer com esses 10 maiores desafios, não para trazer um peso ou talvez para trazer algo de dificuldade, mas sim para abrir os nossos olhos, para que a gente possa entender que empreender não basta vontade, e sim dedicação. Mas os desafios ainda são muitos, né? Eu gostaria de falar desses 10, começar pelo primeiro, que é desafio financeiro. Esse começa um dos maiores desafios para você empreender no Brasil. Por quê? Ter acesso a recursos financeiros para criar empresa, promover seu crescimento economicamente sustentável e manter a estabilidade. Não basta você ter recursos. Você precisa saber como investir na sua criação, como promover o crescimento sustentável, porque é muito fácil você criar algo, mas não conseguir manter, por falta muitas vezes de planejamento. Então esse grande desafio que é sobre a parte financeira, é principalmente, está uma palavra ali, manter a estabilidade e economicamente sustentável. Esse é um grande ponto que precisa se atentar para um grande empreendimento. O segundo ponto é a aplicação desses recursos. De que forma aplicar? Tanto os recursos para garantir os recursos humanos, material humano, ou seja, para você ter um bom empreendimento, você precisa ter boas pessoas ao seu lado. Você precisa montar uma equipe que também confie e acredite no que você está, qual é o seu objetivo do seu empreendimento. Ou seja, boas pessoas com certeza vai lhe proporcionar algo diferenciado. Recurso financeiro que a gente falou para você ter uma estabilidade, e materiais também sendo aplicados de forma otimizada possível no negócio. Ou seja, você manter uma equipe de pessoas para garantir que o seu empreendimento ele esteja na mesma linha, no mesmo objetivo, no mesmo foco que você tenha, os seus recursos estabilizados e o material que você precisa para que você possa utilizar isso daí. Com certeza, esses são um grande ponto para você. Um outro ponto, um outro desafio é a escassez do tempo. A escassez do tempo, ele fala, eliminar a sensação de que há coisas demais para fazer em pouco tempo para realizá-las. Meu amigo Marcos, eu vou citar você bastante essa noite, porque o Marcos ele sempre fala para mim, ele fala assim, olha, eu não gosto de pessoas que falam, estou sempre ocupado, não tenho tempo, não consigo, olha, eu não consegui falar com ele. Não. Por quê? Porque isso gera o quê? Aquilo lá, sem tempo ou falta de organização. A principal ponto de você não ter tempo hoje, muitas vezes é o teu planejamento de tempo. Você não tem condição ou você não está se atentando que você muitas vezes está investindo o seu tempo em algo errado, que não é o foco do seu empreendimento. Se o nosso conceito lá diz que você tem que se dedicar com tempo para o seu empreendimento, isso eu tomei um puxãozinho de orelha semana passada e me serviu bastante. Isso daqui
é o que eu tenho trazido, eu quero trazer para vocês algo que eu tenho vivido, e é dedicar o seu tempo para o seu empreendimento naquilo que aquilo vai trazer benefícios. Não adianta você começar a enxergar outros empreendimentos se você nem deu o tempo suficiente para ele, principalmente por falta de organização. O Abílio Diniz tem uma frase que ele fala: quanto mais você domina o tempo, mais você pode usá-lo a seu favor, e é uma grande realidade. Então, um dos desafios de escassez do tempo é eliminar essa sensação, porque não é muitas vezes verdade, é uma sensação por você estar se ocupando de algumas coisas que realmente não são o teu foco do seu empreendimento. Então lembre-se, escassez do tempo é um dos desafios. O quarto é o plano de viabilidade. Quantas vezes nós temos ideias, porém elas são ideias faraônicas, são mega, e você não tem o que ele fala, ter um plano de viabilidade muito fraco, ou simplesmente não ter esse plano de viabilidade. A viabilidade, o plano de viabilidade não é nem o plano de negócio, é algo que antecede. É para você entender se aquilo que você quer e aquele empreendimento que você quer montar, ele é viável. Não adianta você comprar um terreno em algum lugar, você queira montar um hotel, não tenha pessoas. Começa pelo plano de viabilidade. Não adianta você querer empreender algo que, se você no mínimo não ter um plano de viabilidade, entender os números, entender se aquilo vai te realizar e vai te trazer um retorno econômico, não adianta você investir. Então esse é um grande ponto também, para que todo mundo, a hora que tiver uma grande ideia, primeiramente, coloque no papel. Essa matéria de plano de viabilidade, existe até pós-graduação de viabilidade econômica. Na área da construção civil, dificilmente alguém investe um terreno ou investe num tipo de construção sem antes ter um plano de viabilidade econômica. Porque ali ele vai estar vendo se aquilo há retorno, se aquilo tem capacidade para você atender aquele seu empreendimento, se aquilo realmente vai virar um empreendimento de sucesso. Então o plano de viabilidade é um dos desafios que a gente precisa se atentar. Então nós não podemos perder nosso tempo, nós não podemos fazer nada sem antes ter um plano de viabilidade. O próximo ponto é um plano de negócio. Em outra palestra que eu já ministrei aqui, eu já falei um pouco também de plano de negócio. Plano de negócio, na verdade, ele vai ser um guia para que antes de você empreender, você possa fazer o teu planejamento. Plano de negócio, você vai anotar nele, você vai montar dentro dele toda a sua estrutura que você vai ter de recursos financeiros, de recursos humanos, de contratos, de fornecimento, de logística, dentro desse plano de negócio. Mas algo que eu quero atentar não é para o plano de negócio. O plano de negócio é algo que precisa para um empreendimento você montar. Porém, você pode, tem uma frase que ele fala: o empreendedor não se deve criar um negócio que amarre completamente a sua vida num plano de negócio. Um plano de negócio implantado dentro do seu empreendimento, do seu negócio, ele tem que ser muitas vezes mudado no decorrer do tempo. Parece que é uma contradição, mas não é. Porque muitas vezes você monta um plano de negócio, você começa a executar um plano de negócio, você monta ele para 2 a 5 anos, para você seguir aquela regra, onde vai estar te dando o norte, onde vai estar dando o retorno de investimento, o payback, onde vai estar te dando informações necessárias para que o teu empreendimento chegue nas suas metas que você está fazendo. Mas existem variáveis. Muitas vezes um plano de governo, uma mudança na parte de juros, informações, por exemplo, de mercado. Tem áreas que tem sazonalidades que muitas vezes você não prevê. Então, dentro de um plano de negócio, o que você precisa se atentar é o seguinte: não se amarrar a ele completamente. Não fique engessado dentro de um plano de negócio sem visualizar como está indo o seu empreendimento. Ok?
O sexto item é o network. Desenvolver e alavancar relacionamento com outras pessoas, incluindo mentores que podem ajudar e guiar o empreendimento do seu negócio. Nós não sabemos tudo, nós muitas vezes, mesmo com uma equipe excelente, mesmo com um plano de negócio bem definido, com seu plano de viabilidade, com seu empreendimento, nós precisamos ter pessoas e até empresas que nós precisamos nos relacionar. Eu aprendi também com o Fernando Luna, logo que eu entrei no Eagles Vision, ele sempre me falou, e a gente precisa de um mentor. A gente precisa de uma pessoa que tenha experiência, que muitas vezes a gente está passando por situações que essa pessoa já passou. Por isso que eu falo que o Paulo e o Marcos, na minha vida, eles são bênção, porque além de ser pastores, eles são grandes empresários e têm uma experiência que muitas vezes a gente não enxerga. Eu acho que esse é o network que a gente tem que fazer. Agora, um grande mentor, e eu coloquei ali uma figura de um quadro, né? Uma pessoa, um lampiãozinho ali, é justamente o que a gente vem buscar aqui no Eagles. É Deus, né? Esse é um grande mentor que muitas vezes a gente não tem saída, muitas vezes a gente não enxerga, muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado também não têm condições de estar nos orientando, mas esse é um grande mentor também, que é Deus. Ele está dentro do nosso network, dentro do nosso negócio. Isso eu creio e quero também passar para vocês sobre essa parte do network. O sétimo são novas tecnologias. Aí é minha grande área, uma área que eu tenho uma satisfação, minha formação. Por quê? Usar novas tecnologias e a internet de forma vantajosa para o negócio. Você precisa investir em ferramentas, você precisa investir em tecnologias que vai agregar para o seu empreendimento, para o seu negócio. Apesar de que isso daí também tem que existir no equilíbrio. Muitas vezes, quando eu fiz uma consultoria dentro de um banco de investimentos, o diretor de tecnologia, ele sempre falou, eu não quero nunca ter a tecnologia de ponta, mas também não quero ser atrasado. Eu quero estar no meio fio. Justamente porque o que está de ponta, muitas vezes você é o plano piloto do seu fornecedor. Se você ficar para trás, o teu concorrente pode te engolir. Você tem que estar mediano. Mas uma das formas, desafios aí para um empreendimento bem sucedido é você usar das tecnologias. E hoje nós temos tecnologias de mobilidade, nós temos tecnologias em todas as áreas que existem de setores. Ou seja, existe um tablet, existe um iPhone, existe um celular, existe um SMS, existem tecnologias suficientes para que o seu empreendimento hoje possa se destacar também. E o oitavo ponto são pontos fortes. Eu quero também destacar em pontos fortes, que é o seguinte: se concentrar nos seus pontos fortes e terceirizar seus pontos fracos. Por quê? Tem uma pesquisa que fala que 80% você tem dos seus pontos fortes, 15% são seus pontos fracos, mas 5% desse você deve investir para você poder revertê-lo para um ponto forte. Mas não focar nos seus pontos fracos. Investir no seu empreendimento, tudo que você aprendeu, tudo que você tem de melhor, para que aquele resultado ele saia naquele foco. Então, ou seja, tem muitas pessoas que investem mais em pontos fracos e vão fazer cursos de especializações, não que não deva, mas fica focado sempre no teu ponto mais fraco, esquece que você é melhor muitas vezes na área financeira e terceiriza a tua área de logística, se você não, muitas vezes é o teu ponto fraco. Se você é bom de logística, terceiriza a tua parte financeira e assim sucessivamente. Ocupe o seu tempo com os seus 80% e se aperfeiçoe nos seus 5%. Isso não é dado meu, isso é dado de mercado. Então esses pontos fortes é algo que é um diferencial para que você possa ter um grande empreendimento também. O nono é a sua marca. E aqui é interessante, você precisa criar e promover as suas marcas. Bom, a primeira grande aqui, ninguém conhece, né? Coca-Cola.
Coca-Cola é uma das grandes marcas que foram criadas, porém, elas são promovidas diariamente. Toda vez que você liga a sua televisão, muitas vezes, refrigerante qual que é? Coca-Cola. Primeira coisa, quando você chega, a maioria das pessoas chega num restaurante, alguma coisa, vai pedir o quê? Uma Coca-Cola. Outros pedem Coca-Cola zero, mas é Coca-Cola. Mas por quê? Porque essa é uma marca de sucesso e que essa marca, elas estão sendo sempre promovidas. Muitas vezes a gente se questiona, por que uma marca como Coca-Cola, que todo mundo conhece mundialmente, não só no Brasil, precisa estar na mídia diariamente? Você vê, sempre, faça no verão, no inverno, eles colocam toda a parte de marketing para trabalhar dentro dessa marca, porque ela tem que estar sempre promovida. E eu coloquei agora especialmente o programa do Jô Soares, por quê? O programa do Jô Soares, se vocês perceberem, nos últimos anos, o que eles faziam? Ele pega férias, quando chega agora na parte de março, o que ele faz? Eles fazem uma chamada, fala assim, olha, dia 30 de março vai começar novamente o programa do Jô Soares. Esse ano, não sei se vocês perceberam, mas o Jô Soares, ele estava fazendo propaganda, não ele, né, mas a Globo estava fazendo propaganda no Faustão, várias propagandas durante os dias, à noite. Por quê? Porque surgiram 2 novos programas, do Danilo Gentili e do Rafinha Bastos. Ou seja, se a tua marca, você não promover ela diariamente, ela não vai ter evidência. Esse é um grande fator que a Coca-Cola, ela é líder de mercado, porque ela sempre está se promovendo. Então não esqueça, não é porque a tua marca seja forte, você não precisa promover. Você tem que se preocupar com ela, porque senão acontece como o programa do Jô Soares. Se bobear, a audiência dele já caiu e caiu bastante, como vocês têm visto. Ok? Para a gente se encerrar, gerenciar o seu negócio. Gerenciar o seu negócio, eu coloquei por último, justamente porque gerenciar o negócio, ao invés de você operar o seu dia a dia, você precisa gerenciar. São 2 coisas muito distintas, gerenciar o negócio e operar o seu dia a dia. Uma grande diferença. Eu coloquei ali um monte de boizinho e uma pessoa olhando, por quê? Os olhos de quem? Do dono engordam os bois. Você no seu empreendimento, você tem que dedicar seu tempo, você precisa estar focado, você precisa estar olhando para que os seus bois, eles engordem, para que a sua satisfação seja pessoal e a sua satisfação seja financeira, ok? Para a gente encerrar, eu peguei uma frase aqui de Peter Drucker. O gerenciamento é substituir músculos por pensamentos, folclore e superstição por conhecimento e fé. Esse fé fui eu que acrescentei. E força por cooperação. Então você precisa gerenciar para ter pensamento, conhecimento e fé, e automaticamente cooperação de quem esteja com você. Ok? É isso que eu gostaria de passar sobre os 10 maiores desafios de um empreendedor no Brasil. Obrigado.